Boa noite, pessoal. Deus nos abençoe a todos. A gente pede a espiritualidade e a inspiração. Eu já fiz essa palestra hoje aqui à tarde. Aí quando a gente faz a palestra e a coisa fica legal, né? Funciona. A gente vem mais relaxado. Não, agora vai ser tranquilo. Não, a gente precisa realmente de se concentrar e de se conectar, de buscar inspiração. Porque, de fato, existe uma parcela que é minha, mas que ela diminua para que a espiritualidade cresça. E assim, eu convido a todos para se unirem comigo nesse estudo, mas deixo aqui aberto. Eu gosto do bate-papo, quem quiser conversar, quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser participar. Estejam todos aí abertos e disponíveis, levanta o dedinho, a gente passa a bola, ok? Se deixar por minha conta ninguém fala, a gente fala mesmo. Bom, nós temos a missão de trabalhar nessa feira do livro que homenageia o livro A Gênese. Nós temos 2 capítulos aqui, ou 2 partes do livro, não 2 capítulos, mas 2 partes, né? De um capítulo, que é a fotografia do pensamento e a qualidade dos fluidos. Nós poderíamos trabalhar com diversas abordagens esse tema, mas nós escolhemos uma específica. E por isso, para a gente começar a introduzir o pensamento de vocês, a cabeça de vocês, o coração de vocês na nossa abordagem, nós vamos chamar Jesus para nos ajudar. Com 2 frasezinhas, uma que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, e a outra, 14, 12. Ambas as frases estão destacadas em contextos, distintos, não estão no mesmo capítulo, enfim, mas elas são comumente utilizadas juntas, porque elas dizem de algo que para nós, nesse contexto aqui agora, é muito relevante. Primeiro, Jesus diz, vós sois deuses, e se referindo a algo que já havia sido dito nos Salmos. E mais para frente, no Evangelho de João 14, Jesus diz que em verdade, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A lente que nós queremos colocar em todos nessa noite é essa. É a de que todos nós guardamos um potencial divino que deve ser desenvolvido, que deve ser trabalhado, que antes de tudo deve ser reconhecido para que possa ser acrisolado. Muito bem. Sendo espírita, é comum que cada um de nós, em entendendo as relações que existem entre o nosso ser e os seres que nos cercam, quais a inspiração, a obsessão e todas as formas de relacionamento, conscientes ou inconscientes, que acontecem cotidianamente conosco. Mas a lente que nós colocamos nos convida para relembrarmos essa última frase do Cristo. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e coisas ainda maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus nos convida
a estarmos entregues a nós mesmos no desenvolvimento dessas potências. Não que estejamos abandonados, porque o universo é divino. E Deus está em tudo e em todos, em todas as coisas, a presença de Deus. Porque tudo provém do Criador. Mas Jesus nos convida a estarmos responsáveis. Conscientes de que Ele, com todo o seu amor e dedicação, no investimento de 2000 anos, sem contar os tempos anteriores, Ele não poderá fazer por mim o que somente eu posso fazer. Essa é a lente. Então nós temos marcos importantes que transformaram a vida do planeta Terra. 400 mil anos atrás, entre mais ou menos 1 milhão a 400 mil anos, o homem começa a trabalhar e há 400 mil anos ele domina o fogo. A partir desse momento, a vida na Terra começa a se modificar. Porque o homem agora começa a lidar com o alimento cozido, assado. Ele começa a se defender e se proteger das feras. Ele começa a ter vida noturna, começa a ter condições de mudar os seus hábitos, a sua rotina. E isso evoluiu tanto dos tempos antigos até hoje que cada um de nós possui uma fogueira elétrica em casa. Todos os dias nós acendemos a nossa fogueira e cozinhamos. Todos os dias nós acendemos a nossa fogueira e tomamos um banho quentinho. Todos os dias nós entramos no nosso ou no veículo de outro a combustão. Depois nós temos, há 10 mil anos, o homem iniciando a civilização a partir da agricultura. A agricultura revoluciona porque ele sai da condição de nômade e caminha para a formação de grupos, de famílias, de conjunto de pessoas vivendo junto em torno do plantio. E aí nós começamos a ver a humanidade formando culturas, formando uma série de forças que só podem surgir pela relação familiar, parental, pela amizade, pelo interesse comum de grupos em defenderem suas posições, enfim. Depois nós vamos ver a Revolução Industrial, dividida pelos historiadores, se eu não me engano, em 3 etapas, e agora anunciando uma possível 4ª etapa, uma questão só de nomenclatura. Eu não gostaria de chamar isso de Revolução Industrial, não, mas tem gente chamando. Tudo bem, a Revolução Industrial transforma a vida. Imaginem se todos nós aqui vivêssemos como os reis na Idade Média. O que a Revolução Industrial fez? Ela trouxe tamanho desenvolvimento tecnológico, maquinário, todo tipo de tecnologia, mecânica, que fez com que o mundo
caminhasse para um nível de conforto onde cada um de nós hoje aqui é muito mais feliz do ponto de vista prático da vida do que qualquer rei na Idade Média. Para começar, nós somos cheirosos. Nós temos sabonete. Gente, vocês já agradeceram hoje pelo homem que inventou o sabonete? Entenderam? Uma coisa tão simples que a gente nem pensa na relevância disso. Imagina nós vivermos sem chuveiro, sem shampoo, as mulheres sem Avon, né? Ok? Então tá aí. Mas nós estamos falando disso só para a gente poder perceber o seguinte, que no final, o homem dominando a vida, a matéria, o fogo, a máquina, a agricultura, hoje, nós estamos caminhando para dominar todas essas coisas com o nosso pensamento. Porque nos anos 60, começaram a existir as primeiras redes de computador. E 20 anos depois, os homens estavam conectando o computador em rede com os satélites. E hoje, vamos fazer um exercício aqui. Que ano nós estamos, gente? 2018. Vamos voltar a 20 anos atrás, ok? Podemos fazer esse exercício? Voltamos a 20 anos atrás, ok? Perfeito? Vocês conhecem o Google? Conhecem? Ninguém conhece o Google. Há 20 anos atrás a gente não conhecia o Google. A gente conhecia quem que a gente conhecia há 20 anos atrás? Alta Vista, Yahoo, KD, qualquer coisa assim. Tá certo? Aí nós estamos então, nós estamos em 1998, ok, Ivan? Aí eu pergunto assim para vocês, qual a marca mais importante do planeta? Coca-Cola. Quem falou aí? Quem falou mais? Microsoft. Então vamos voltar a 30, né? Podia falar Microsoft, mas falou, tá certo. Vamos voltar a 30. Não sei quanto tempo é Microsoft. Bom, tudo bem. Aí o pessoal vai falar o quê? Toyota, Ford, Xerox, Walmart. Olha só, gente. E agora, voltando no túnel do tempo para 2018. Mas não faz bem. Mas no plano espiritual isso deve ser resolvido. Né? Amazon, a maior livraria do planeta. Uma das maiores riquezas do planeta. O Google. Vocês têm um Google aí? Alguém já pegou no Google? Entenderam, gente? As coisas estão se desmaterializando, elas estão sendo cada vez mais inteligência. Cada vez mais nós estamos vendo que as empresas de tecnologia saltam à frente das empresas que possuem ativos, materiais sólidos, fábricas, máquinas. E o que acontece com essas tecnologias? Nanotecnologias. Nós estamos lidando com tecnologias no mundo microscópico, infinitesimal, não sei nem que palavra usar. Até cirurgias estão sendo feitas através de nanotecnologia. A agricultura, o agronegócio, repleto de nanotecnologia, tantas coisas, né? Neurotecnologias.
Hoje, se você quiser, você pode dirigir um carro com o seu pensamento. As coisas são colocadas assim na sua cabeça, uns negocinhos e tal, e você vire para a direita. Errei, né? O importante é eu saber o lado. Não é saber o que é esquerda ou direita. Na verdade, eu pensei na direita de vocês. Então você coloca ali os equipamentos e você consegue hoje, com o pensamento, fazer objetos se moverem. Há 30 anos atrás, só quem fazia isso era a Samantha. E ela fazia assim, ó. Lembram disso? Somente a Samantha podia fazer isso. Ou seja, nós hoje lidamos com tecnologias no campo neurológico interessantíssimas. Existem estudos incríveis trabalhando o nosso campo mental, o nosso campo magnético, o nosso campo de pensamento, o campo elétrico, as emissões elétricas do corpo, as emissões elétricas do pensamento. Olhem quantas coisas bacanas. Nós temos robôs. Ontem, gente, eu entrei na minha sala, estava passando o Jornal Nacional, e de repente, alguém viu o Jornal Nacional ontem, um robô japonês? Gente, eu fiquei olhando e falei assim, sujeito estranho, depois fui ver que era um robô. Achei que era uma pessoa diferente. Falei, essa pessoa é diferente, está meio estranha, mas era um robô. Eles conseguiram aplicar as expressões faciais, os movimentos da pele no robô. E esse robô já está, depois eu assisti o resto da matéria, apareceu uma robô, né? Uma robô mulher, uma versão feminina, né? De um robô, e ela, então, já atendendo em lojas, eles estão programando para ela virar uma atendente. Não é isso? Não, uma apresentadora de televisão. Perdão. Uma apresentadora de televisão. Nós temos inteligência artificial hoje em dia. Aqui em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de almoçar um dia com o dono de uma startup, um dos donos de uma startup, que foi pioneiro em inteligência artificial. Os clientes dessa startup, todos os seus clientes estão entre as 20 maiores empresas do Brasil. Então é uma empresa relevante que está desenvolvendo inteligência artificial que cada dia melhora, se retroalimenta e chega próximo de 100% de precisão nas informações para essas organizações gigantescas que lidam com números difíceis de serem processados, de serem trabalhados. É um sujeito sensacional. E aí eu almocei com ele e ele falou assim, então eu vou te explicar o que vai acontecer com o mundo. Eu falei, me diga. Aí ele começou a falar, então é o seguinte, tudo que a inteligência, que o software, que os hardwares puderem realizar, eles vão realizar, e o homem vai fazer apenas aquilo que não pode ser substituído, apenas aquilo que é genuinamente humano, exclusivamente humano, como cuidar, como dar afeto, como criar, como cantar, como, enfim, aquelas coisas que fazem parte do interesse da vida. E quando ele começou a dizer como isso iria acontecer, eu falei, gente, o sujeito está contando a regeneração. Ele está anunciando a regeneração do planeta. E a tecnologia, ela passa por isso. E hoje, nós estamos falando, né, tem a biotecnologia, armazenamento de energia, os drones, a impressão 3D. Outro dia imprimiram uma casa de 60 metros quadrados em 24 horas. Não é casa para você entrar e ver, tem uma casa impressa aqui, não. Uma casa impressa para você morar. Impressa em argamassa. Entende? Então, quer dizer, o homem está tirando a mão da matéria. Ele está utilizando o seu potencial intelectual, o seu potencial de pensamento, de ideias, de imaginação, para realizar todas as coisas com muito mais conforto ainda, com muito mais facilidade ainda e com custo muito mais baixo. Porque o que a impressora 3D vai fazer? Para começar, ela vai fechar um tanto de fábrica.
Eu quero um tênis. Aí você põe o seu pé no scanner, ele escaneia o seu pé, vê o tamanho, tal, você escolhe o tênis e imprime. Isso já existe. Eu quero uma calça. Eu perdi 8 quilos, gente. Graças ao Ricardo aqui, ó. Perdi 8 quilos. Não tem roupa. Só as calças tudo caem. Quero uma calça. Eu imprimi uma calça. Aí você fica lá no scanner, ele olha o seu corpo e tal, põe a calça bacana para você. Não é aquela que fica legal aqui, fica. Entendeu? Olha aqui, olha que legal. Então, está acontecendo essa integração agora de cérebro e hardware. Então já existem pessoas dizendo que daqui a 5 anos o homem vai conseguir controlar todos os seus softwares a partir do seu pensamento com um chip implantado. Isso é legal, gente? O que vocês acham? Isso é bacana? É interessante? Não? Muito interessante. Só que isso já existe. Desde sempre. A realidade espiritual é assim. Só que não precisa nem de chip, nem de software. E o hardware é efeito de tudo aquilo que você pensa. E é nesse sentido que o homem precisa aprender a usar o pensamento diretamente como fonte criadora de realidade. Porque nós já criamos toda a realidade. Nós já somos responsáveis pela vida que temos. Não é à toa que existe um campo de estudo dentro do Espiritismo que se chama lei de causa e efeito, que estabelece que o resultado de nossa vida é o resultado de nossas escolhas. Perfeito? Enfim, nós desejamos, com o nosso estudo, promover a reflexão em torno desse nosso potencial. Mas mais do que isso, é aprendermos a tornarmos-nos conscientes dessa nossa força, desse nosso potencial, para que possamos criar felicidade e plenitude. Introdução, prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, em 1954, século passado, Emmanuel, e desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Tudo isso, até os automóveis hoje, estão repletos de correntes, de raios, de ondas, estão conectados. Daqui a alguns anos nós não iremos mais pôr a mão no volante. Nós não precisaremos mais de motorista. Isso já está muito próximo. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Primeira vez que eu li esse livro, tirando na minha adolescência, que eu acho que li, mas a primeira vez que eu li esse livro deve ter uns 15, 16, 17 anos. Eu cheguei no centro com 30 anos. Estou com 40, vou fazer 46, então tem 15, 16 anos mais ou menos que eu li esse livro. Foi logo no início da minha reaproximação com o Espiritismo. E aí, então, naquele tempo eu não tinha ideia do quanto isso é verdade. E agora, que muitas fichas provavelmente estarão caindo. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, diz Emmanuel. André Luiz, no livro Ação e Reação, nos ensina que em todos os planos do universo somos espírito e manifestação.
pensamento e forma. O que isso representa? Que toda a realidade criada, toda a vida material e toda a manifestação do espírito no próprio plano espiritual, estamos falando de perispírito, de campo magnético, seja lá como a gente quiser chamar, tudo isso é efeito e a causa é a consciência, é o ser, é o espírito que se manifesta. É o pensamento que se manifesta em forma. Cada corpo, vou passar essa frase. Então, voltando aqui na nossa lente, vós sois deuses. Se estamos tratando desse universo aqui para mostrar que nós somos criadores desse nosso corpo, que somos criadores do arroz com feijão, do fogão, de todas as tecnologias e da capacidade hoje de realizarmos trabalhos incríveis apenas com a nossa vontade, com o nosso pensamento, nós também queremos levar isso agora para a realidade do Cristo. Porque nós estamos aqui, mas nós vamos para Jesus. Nós estamos caminhando na direção do Cristo. Rezam, isso está no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e Jesus está lá. É um dos espíritos eleitos que fazem parte dessa comunidade de espíritos puros. Emmanuel vai nos dizer que essa comunidade de espíritos puros já se reuniu na Terra 2 vezes, apenas. Não é Jesus, é a comunidade de espíritos puros. A primeira vez, na formação do orbe, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. E a segunda vez se deu quando da vinda do Cristo, no momento da vinda do Cristo, que essa comunidade se reuniu. E dizem, o Emmanuel vai dizer que haverá um terceiro momento que parece ser nos momentos mais atuais. Ou seja, isso pode ser que já esteja acontecendo. Mas o que chama a atenção aqui é que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos dizer que Jesus é aquele ser que com suas mãos, não mãos físicas ou perispirituais, mas suas mãos do coração, com a sua vontade, com as mãos de sua vontade, de seu pensamento, deslocou do centro do nosso sistema solar a matéria que orbitaria no tempo e no espaço e formaria o planeta Terra para que cada um de nós pudesse trabalhar, crescer, evoluir e se regenerar, e se transformar, e se sublimar espiritualmente. Ok? Então a obra do Cristo começou com a formação do planeta e se estabeleceu profundamente com a sua vinda, a sua exemplificação, mas permanece conosco. Jesus está trabalhando pelo desenvolvimento das nossas forças, nos convidando e nos aguardando, nos chamando. Bom, então, sendo assim, já que nós estamos falando do poder de cocriação em plano menor e agora falando de Jesus numa cocriação em plano maior, vale a pena relembrar rapidamente sobre o conhecimento que hoje a ciência nos traz em torno dos elementos que compõem o universo. Então nós temos que 4% de nós é o que nós conhecemos efetivamente, de fato, nós, pessoas comuns. 0,4%, 4% não.
nós temos que 23 mais 3,6, 27% do universo é matéria. 73% do universo é conhecido como energia escura. Desses 27%, apenas 4%, ou seja, 3,6 mais 0,4, é o que nós conseguimos observar como sendo matéria, que são os átomos. Então, estamos falando de gases intergalácticos, 3,6, e a matéria propriamente dita, aquilo que nós concebemos como sendo matéria. Entendem, gente? Ou seja, quando o Emmanuel diz que o materialismo tende a desaparecer pela ausência de matéria, essas teorias ainda estavam distantes de serem hipótese. Hoje, a matéria escura, não sei para os mais atualizados aí, não sei se já sabe, mas a matéria escura hoje ela já conseguiu uma comprovação, um avanço, uma verificação de sua verdade, porque até então ela era apenas um cálculo, porque ela era uma forma de se explicar a força gravitacional. E a energia escura é ainda apenas um cálculo e uma forma de se explicar a expansão e a aceleração do universo. Então, turma, nós estamos aqui, estamos aqui. Nós não sabemos nada do que significa uma cocriação em plano maior. Mas o Cristo nos diz, vocês podem fazer tudo que eu faço e mais ainda. Então, quando nós trabalhamos isso aqui, gente, nós estamos falando de autoconhecimento. Nós estamos nos conhecendo. Estamos conhecendo sobre as forças universais que nos controlam, que nos governam. Sobre o universo cuja essência não podemos admitir a existência de ociosidade ou de desperdício. Tudo tem propósito. Ou Deus não existe. E o caos. Então, que Emmanuel diz que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas e tal, nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo. É o pensamento do Cristo, seguido do pensamento dos seus tutelados, da pleiade de espíritos superiores que o cercam, que organizam todas as coisas de todos os mundos, dos demais Cristos que possam existir nesse universozão. Vocês acharam que eu não ia falar? O Ricardo estava aqui se coçando, gente. Que deu a Gênese. É porque essa é a lente, entendeu, Rick? Essa é a lente. Fotografia do pensamento. Eu trouxe uma máquina, gente, especial. Brincadeira, né? Fotografia do pensamento. A Gênese. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. É assim que acontece com o espírito. Ao pensar, nós criamos uma atmosfera ao nosso redor, criamos uma realidade ao nosso redor, e essa realidade ela pode durar um átimo de segundo, ou pode se manter viva por anos, décadas, milênios. O projeto do Cristo, para que ocorra, necessita que ele se mantenha em profunda concentração de seus ideais. Um Chico Xavier,
Quando vacilava, falava, estou cansado. A Emmanuel falava, então você fica aí que eu estou indo. O tempo inteiro ele era convidado a relembrar o propósito de sua encarnação. Um empresário, para conseguir realizar os seus empreendimentos, necessita concentrar profundamente as suas energias em torno de seus objetivos. É a mesma lei. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que trata da fé, e se eu não me engano, o último texto é a fé humana e a fé divina. E o Espírito, se eu não me engano, o Espírito protetor, vai nos dizer que é a mesma força, a mesma potência da alma que te permite se tornar um grande homem aos olhos do mundo, um grande empresário, um grande político, um grande médico, um grande advogado, ou um grande qualquer coisa, é a mesma energia, a mesma força que te faz ser um homem capaz de operar milagres, de curar um doente, de transportar montanhas. É a mesma força, porém aplicada em direções, em propósitos diferentes. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. No livro Instruções Psicofônicas, eu adoro esse texto. Eu li ele há muitos anos atrás, acho que para mim foi uma grande descoberta conhecer esse texto. Lourenço Prado foi um espiritualista conhecido na época. E ele esteve na reunião do Chico Xavier com Arnaldo Rocha e deu essa comunicação. E olha que bacana, como estudioso do espiritualismo, né, é natural que ele venha narrar as suas surpresas em relação às coisas que ele havia estudado. E ele diz, depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina a visão. Contudo, para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação. Confirmação. Ou seja, nós estamos aqui no campo da teoria, do conhecimento, estamos pensando, ok, olha, o espírito é isso, então quando ele pensa, ele irradia, ele forma o seu campo magnético, e esse campo magnético interfere no campo magnético do outro, e o outro também interfere nele, e numa assembleia maior os campos magnéticos se somam, mas podem ser antagônicos, entenderam? É isso que a gente estuda, é assim que em geral a gente estuda. Mas ele diz assim, e não que seja ruim, é ótimo. Ele diz assim, a confirmação do poder mental como força criadora e renovadora. O poder mental como força criadora e renovadora em todas as linhas do universo. Tudo, sem exceção, depende do poder mental. Tudo. Não tem nada que não dependa do poder mental. Voltando à Gênese. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Então, pelo pensamento, os nossos fluidos podem ir, ou nós podemos buscar, irradiar, expandir, contrair. Os aglomeram, combinam ou dispersam. E segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, eu sempre faço isso, né? Livrinho, pequenininho, livraço. Passei, né?
No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel utiliza palavras diferentes para poder falar das mesmas características, ou seja, dos 3 movimentos, das 3 forças que a nossa mente causa no nosso campo. Aglomeram, o Emmanuel chama de gravitação. Combinam, ele chama de assimilação. Dispersam, ele chama de desassimilação. A todo instante, todos nós estamos realizando esses 3 movimentos. Com a nossa mente, com o nosso poder, com o nosso pensamento. A todo instante, inclusive agora. Porém, em alguns momentos nós estamos mais numa irradiação. Eu aqui agora estou na irradiação. E vocês estão na contração. Predominantemente na contração. E eu na irradiação. Mas essas ideias aqui sendo repetidas, elas vão ficando para mim e para vocês gravitando ao nosso redor. E cada qual vai imprimindo em seu mundo magnético, mental, em sua aura, vamos dizer assim, vai imprimindo a forma como está entendendo o que eu tenho dito aqui, que eu estou dizendo para vocês. E isso, se levado adiante, se tornará uma realidade. Uma realidade que pode promover esforço de transformação, meios de desenvolvimento das próprias potências, capacidade de se corrigir, de se transformar, condições para se conhecer melhor e mais profundamente. Mas ao sairmos daqui, quando a gente liga o sonzinho do carro e coloca aquela música de Deus chamada funk, é uma piada, viu, gente? Apenas, maior respeito por todos, a minha esposa adora, fazer o quê? Há alguns anos atrás a gente dizia, vai para o inferno. Agora a gente diz, umbral, né? Entendem, gente? Então, tudo aquilo que a gente realmente produz do ponto de vista mental vai gerar algum tipo de movimento. Ao mesmo tempo em que vocês gravitam essas informações, os mentores espirituais estão felizes. Os guias espirituais, os anjos da guarda de cada um de vocês estão felizes e estão ali, em profunda assimilação fluídica com todos vocês, incentivando-os e fortalecendo o próprio processo de gravitação dessas ideias. Mas aqueles que não gostam dessas ideias e que também estão, muitas vezes, nos acompanhando, estão tentando nos bombardear com ideias contrárias. E se nós não estivermos, de fato, com uma estrutura muito bem formada, nós facilmente sucumbimos e perdemos a condição de nos mantermos num movimento de criação de uma realidade fluídica para que essa realidade se manifeste na nossa vida material objetivamente. Organizam eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Nossos pensamentos, nosso campo, ele possui cheiro, cor, sensação, todos os sentidos possíveis. Ele atinge, ele toca, entende? Como um químico muda a dos gases e outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Qual é o nosso problema, pessoal?
é que nós fazemos parte desse laboratório e não sabemos. Ah, não, nós sabemos. Não, não sabemos. Por quê? Quanto tempo dos nossos dias, das nossas horas de vigília, nós dedicamos a estarmos conscientes acerca das nossas emissões, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da realidade que nós estamos criando. Quanto tempo? Quantas vezes por dia nós perdemos a sustentação do otimismo em torno dos nossos projetos, sejam eles de ordem material, espiritual, qualquer natureza? Quantas vezes por dia nós perdemos a capacidade de nos mantermos numa direção específica? Quantas vezes por dia nós lembramos que somos espíritos criadores da nossa própria realidade? Quantas vezes? O tempo que nós dedicamos a manter a nossa vida dirigida por nossas próprias mãos ou nossa própria vontade é quase que nulo em relação ao tempo em que nós nos dispersamos em milhares de pensamentos, que são quase sempre estéreis, antagônicos uns com os outros e que apenas nos mantêm em estado de desarmonia psíquica e emocional. É por isso que a gente chega em casa e vai fazer uma prece e não consegue se concentrar em 5 minutos de prece. Por isso que a gente tem que ligar a televisão, porque o silêncio é entediante. Entendem, gente? Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Então não sou eu que estou inventando, gente. Essas transformações fluídicas, elas podem e devem ser fruto de uma intenção. Como, por exemplo, eu preciso realizar determinada proposta, determinado empreendimento na minha vida. Eu preciso encontrar meios, por exemplo, de auxiliar aquela pessoa da minha família que nessa fase de vida está precisando e eu não tenho condições de fazer. Você pode criar essa realidade. Não, eu preciso trabalhar a minha violência. Eu preciso trabalhar a minha energia, a minha impulsividade. Eu preciso me desenvolver em conhecimento espiritual, em conhecimento específico de uma área profissional. E a gente fica na vida, fala precisa e não faz nada. Se você se concentrar, se você trabalhar, se você usar o poder da intenção, da vontade, você será capaz de realizar qualquer coisa. Pode ser um crime, ou pode ser a luz da felicidade. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Qual é o problema? É que nós estamos submersos num estado de inconsciência e lidando com essas forças como que naquele famoso poema, deixa a vida me levar, vida leva eu. Entenderam? Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se produza. Aí, nesse item do livro, o André Luiz vai mostrar que essa realidade, o Kardec vai mostrar que essa realidade ela é tão grande, tão importante, que eu, como espírito,
posso me apresentar na forma que eu bem quiser. Se na encarnação passada eu fui um morenão de 1,90 m, gente, e eu convivi com a senhora, quando eu me encontrar com a senhora não vai ver esse baixinho de 1,69 m, não. A senhora vai ver um morenão bonitão de 1,90 m. Entendeu? Porque o perispírito, a noção de consciência, a forma que ele adota, tem a ver com a sua vontade. O perispírito é extremamente plástico. Ele adota tal aparência. Nós vamos ver na obra de André Luiz, no livro Libertação, almas culpadas que eram submetidas a processos hipnóticos por outros espíritos que sugestionavam a ela que ela não era um ser humano, mas um bicho, um lobo. E aquele perispírito se moldava ali diante dos olhos de André Luiz, estupefato, para a forma de um lobo, licantropia. Nós vamos perceber no livro Lindas Mensagens de Chico Xavier, não é o Bezerra de Menezes, mas uma história do Bezerra de Menezes, em que um grupo de espíritos se encontra no plano espiritual com um rapaz jovem, louro, de cabelos longos, olhos lindos, parecia um anjo. E aí contaram para eles, não lembro quem que era o espírito, mas contaram para ele que era o doutor Bezerra de Menezes, aquele barbudão. Doutor Bezerra, tá na moda. Cabelão louro, né, e tal. Entenderam? Então, quer dizer, nós lidamos com essa plasticidade fluídica, né? Também os objetos. Então, no plano espiritual, se eu me concentrar na lembrança de um objeto, o tipo de roupa que eu usava, é o tipo de vestimenta com que eu vou me apresentar. Se eu usava um cachimbo, eu vou me apresentar com cachimbo. Se eu usava uma aliança, um anel, um telefone celular Apple, né? Não vai vir um Samsung. Entenderam? Porém, tudo isso diz respeito, para que isso se mantenha, é preciso concentração. Por isso que a consciência, o espírito, ele consegue criar com facilidade aquilo que ele entende, aquilo que ele acredita, aquilo que ele é. Mas ele não consegue improvisar, por exemplo, uma luz que ele não tem. Ele não consegue improvisar, por exemplo, algo que lhe falta. Certo? E nós temos uma história fantástica no livro A Ação e Reação, que é o caso de Ildeu e Marcela. Ildeu encarnado, casado com a Marcela encarnado, eles tinham 3 filhos, 2 meninas que ele amava demais e um menino com quem ele tinha uma certa aversão, uma dificuldade emocional muito grande no relacionamento. Ildeu tinha uma amante e queria ficar com a amante, mas tinha muita dificuldade de ficar longe das filhas. E aí ele resolve, então, assassinar a esposa para poder ficar com as filhas e poder ficar com a amante. Só que quando ele planeja algo tão terrível, ele também planeja, então, adequar o seu comportamento para não dar bandeira. E aí ele começa, então, a ser uma pessoa melhor, vai melhorando em casa e tal. E aí está aí, ó. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Então, eu posso estar aqui educado, sorrindo, e todas as entidades no plano espiritual perceberem que eu sou um criminoso, uma pessoa com propostas, com ideias muito inferiores. Entendem isso?
Nós vivemos numa vida muito fácil para sermos hipócritas. No livro Libertação, o André Luiz nos ensina que a educação, ela acontece de fora para dentro e a renovação de dentro para fora. Qual é o problema de ficarmos apenas na educação? É que nós vamos nos moldando e aprendendo a administrar os contextos, mas continuamos interiormente irradiando, mostrando, fotografando os nossos pensamentos mais escusos para o plano espiritual, criando uma realidade infeliz ao nosso redor. Eu, particularmente, quem me conhece com mais de 15 minutos descobre que eu não consigo esconder muito meus defeitos. Não é não, Rick? Consigo, Rick? Mostro mesmo, né? É difícil. Mas eu acho que eu deveria aprender a me administrar melhor. Outros conseguem administrar de tal forma que passam muitas vezes pela vida causando tragédias com os nossos políticos. Muitas vezes conseguem escutar barbaridades, ainda dar uma risada, dar um abraço, um aperto e tal. Sem querer generalizar, né, gente? De forma nenhuma, existem excelentes políticos. Não há a menor sombra de dúvida de que existem. Talvez a gente não conheça pessoalmente, mas existem. E precisamos criar essa realidade, inclusive. Mas o fato é que, então, pessoas que vão assim, independentemente de como você é, se você tem uma natureza mais para fora, uma natureza mais para dentro, mais introspectiva, mais extrovertida, seja lá como for, independentemente disso, nós precisamos descobrir quem somos. No livro Pão Nosso, capítulo 15, Pensamentos, o Emmanuel vai dizer que todas as obras do mundo foram criadas pelo pensamento e que a nossa renovação necessita do uso dessa força. Porém, ele diz, não serão com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo realizará essa transformação. O que ele está dizendo? Não vai ser pensando espiritamente, raciocinando com o espiritismo, adotando padrões de espírita, que você vai se renovar. Ele diz isso. Não vai ser raciocinando. Ele diz, isso vai demandar uma profunda visita ao coração e uma capacidade de domínio e de renúncia imensa. Aí ele diz, é por isso que muitos espíritas, ou discípulos do Evangelho, não diz espíritas não, discípulos, renovaram comportamentos, padrões externos, eu estou traduzindo, tá, gente? Não lembro das palavras exatas. Acreditando que refundiram pensamentos. Ele diz, mas o velho padrão, o problema, continua no mundo íntimo. Ele diz, quais fantasmas ocultos, aguardando apenas uma experiência, uma recapitulação, para que aquilo possa voltar para fora. Então, isso nos ensina que nós não devemos ter medo de sermos quem somos. Nós temos que ter peito para bancar quem nós somos e temos que ter a coragem de lidar com as nossas questões ainda a serem trabalhadas e temos que ter a coragem de admitir as nossas pequenas glórias, as nossas conquistas, as nossas virtudes, porque nenhuma das nossas virtudes estará perfeita e nenhum dos nossos defeitos deixa de estar ao lado de uma virtude. Porque todo o nosso desequilíbrio, como na abordagem da homeopatia, a doença é a perda da medida da virtude. Hipócrates,
A doença é a perda da medida da virtude. Então nós temos que perder esse medo e temos que enfrentar e temos que acreditar nesse potencial. Aí ele continua: revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassino, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Aí voltando aqui para a história, fotografia do pensamento. Todas as suas criações mentais poderiam ser vistas a partir do plano espiritual pelos espíritos que o observavam. A sucessão dos fatos, como ele projetava que iria realizar o seu crime. E aí ele dá aquela dica, né? Se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime, contra o império da inconsciência de todas as nossas questões, né? Então vamos falar da qualidade dos fluidos. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Está claro isso para a gente. Eu acho que eu esqueci de falar uma coisa que eu devia ter falado lá no início. E eu cometi esse mesmo erro lá à tarde. Todo mundo aqui sabe o que é fluido cósmico universal, gente? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Fluido cósmico universal. Bom, temos aí 4 pessoas que não sabem, que desconhecem o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, é a base de toda a matéria. Também podemos entendê-lo como sendo o hálito divino, o hálito do Criador, a força nervosa do Criador. O fluido cósmico universal é a força que banha todo o universo. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico como peixes no oceano, diz André Luiz. Todas as coisas do universo são, no fundo, a manifestação do fluido cósmico universal. É a energia de Deus, é a presença de Deus. É, como o apóstolo Paulo diz, sem querer estabelecer como verdade absoluta ele ter dito isso, porque existem discussões nesse sentido, mas eu acredito, em Deus nos movemos e existimos. Isso é o fluido cósmico universal. Então, nós estamos mergulhados num universo de forças divinas. E essas forças divinas nos são emprestadas para que a gente forme todas as coisas. O pensamento do Cristo forma o planeta Terra. O pensamento das coletividades espirituais organizam os projetos de estruturação das coletividades planetárias, das raças, dos povos. E nós formamos uma cadeira, uma mesa. Tudo isso nada mais é do que a manipulação com as próprias mãos ou com a vontade, com o pensamento do fluido cósmico universal. Então tudo advém do fluido, emerge do fluido cósmico universal. Perfeito? Dado só para a gente dar uma explicada aí. Né? Então, quer dizer, de onde vêm esses fluidos que nós manipulamos, que nós irradiamos, que nós acumulamos? Estão a todo momento ao nosso redor. Nós temos uma fonte criadora, uma mente criadora, capaz de manipular esses fluidos que nos cercam e dar a eles direção. Seja a direção de ficar acumulado, gravitando ao nosso redor, a direção de irradiarmos na direção de alguém, na direção de algum projeto, ou de assimilarmos a direção de fluidos de outros que também nos chegam, né, por vários motivos. Agora, esses fluidos eles vão ter suas características, suas qualidades, e as qualidades desses fluidos estarão diretamente vinculadas à qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É isso que os Espíritos estão dizendo.
Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que eles projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral deles. É isso. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles. Ou seja, é impossível querer enumerar todos os tipos de fluidos, como seria impossível querer enumerar todos os tipos de pensamento, todas as qualidades de pensamentos, todos os pensamentos possíveis. Cada pensamento possuirá características muito específicas. Até porque, gente, um pensamento, ele não é só algo racional, ele vem envolvido com uma multidão de outras ideias que influenciam e de emoções e sentimentos que influenciam. Então, por exemplo, de repente a gente está aqui conversando sobre isso, falando e tal, e a pessoa está ouvindo, nossa, que bacana, precisamos disso, mas ao lado disso existe o quê? Mas eu sou tão indisciplinada. O outro está assim, o outro está assim, nossa, eu tenho medo de ficar orando, eu tenho medo de espíritos e tal. Ou seja, cada qual vai impregnar, vai transformar, vai modificar as suas experiências magnéticas pelo conjunto de fatores que interferem diretamente naquilo. Daí a importância de nós aprendermos, mais uma vez, a nos concentrar, para irmos purificando e atingindo as propostas mais puras, mais retas, mais lineares possíveis para os nossos propósitos. Irmos nos purificando, nos desmisturando de tudo aquilo que não nos interessa nos nossos projetos. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura e etc, etc, etc. Eu trouxe um negócio aqui para vocês, gente, isso aqui não é espírita, tá? Já ouviram falar, alguém já ouviu falar na escala Hawkins da consciência, do Dr. David Hawkins? Quem já ouviu falar? Levanta a mão, por favor. Já ouviu falar? Uma pessoa? Uma, duas, três, quatro? Bacana. À tarde só tinha uma. Aqui está melhor, hein? Bom, brincadeira. O Dr. Hawkins realizou várias pesquisas usando a cinesiologia e relacionou os níveis de consciência em estratificações que contêm algumas semelhanças, como, por exemplo, as estruturas dos chakras do yoga e com Lachaf do sufismo. Não sei como é que é a pronúncia não, mas eu olhei hoje sobre isso e tem outras escritas, mas que também falam de centros de força, 10 centros de força, 5 centros mais 4, enfim, umas coisas assim. Bom, eu coloquei isso aqui apenas como ilustração. Qual que é a proposta dele? Ele conseguiu, através da cinesiologia, chegar, não sei como, o objetivo aqui não é estabelecer isso como ciência, tá, gente? Mas eu acredito muito na proposta do trabalho dessa pessoa, Dr. Hawkins, David Hawkins, independentemente da precisão, do acerto ou não. Primeiro porque ele é muito respeitado no campo em alguns ramos, em algumas áreas da psicologia, principalmente o pessoal que trabalha mais com psicologia holística, psicologia transpessoal e tal. Mas ele conseguiu, através da cinesiologia, estabelecer uma frequência em hertz para determinados padrões, ou seja, pessoas que vivem num nível de consciência baseado na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, no desejo, na raiva, no orgulho, na coragem, até na paz. Então, e ele vai dizer que a maioria das pessoas do planeta vivem em até 200 Hz. Ou seja, o nosso padrão, o nosso planeta, ele ainda não é um planeta que pode ser considerado um planeta agradável e feliz, porque predomina forças como vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, e a coragem começa a ser agora uma força muito interessante que a gente começa a ver o aumento dessa frequência. Mas, em linhas gerais, ele vai dizer aqui, níveis de consciência, vai dizer a frequência, vai falar da emoção predominante, a emoção básica predominante, a visão de vida, a visão de Deus e o processo. Então, por exemplo, uma pessoa que vive
Na tristeza, né, a sua frequência é em torno de 75 Hz e ela lida com uma emoção que é o arrependimento. A sua visão de vida é uma visão trágica e a sua visão de Deus é de um Deus desrespeitador e o seu processo é o desânimo. Uma pessoa que vive, por exemplo, na boa vontade e que em 310 Hz é uma pessoa que tem uma emoção de otimismo, uma pessoa esperançosa com uma visão de vida, uma visão de Deus inspirador e um processo de intenção. Então ele vai explicar cada uma dessas palavrinhas porque são apenas palavras e nós não podemos olhá-las no sentido puramente da nossa tradução, do sentido, do signo da palavra, né? Ok? E a paz em 600, a iluminação em 700, a emoção é indescritível. Eu nem tinha reparado, né? A visão de vida eu sou, a visão de Deus eu, ou seja, Deus e Ele, eu e Deus somos um, né? Eu e o Cristo somos um, como diz o apóstolo Paulo, e o processo de plena consciência. Então, isso aqui, gente, dá para a gente poder perceber e entrar que cada pensamento nosso vai emitir ondas mentoeletromagnéticas muito específicas. Isso é algo que nós temos na doutrina espírita, a partir do livro Mecanismo da Mediunidade, essa ideia de que as oscilações mentoeletromagnéticas vinculadas às nossas forças mais materiais, à raiva, ao orgulho, ao egoísmo, elas serão ondas mais longas em relação aos nossos melhores sentimentos, ao amor, à caridade, à proposta de ser bom, à busca de ter paz, à busca de viver com tranquilidade, de respeitar os outros, que vão emitir ondas mais curtas, né? Com uma frequência maior, ou seja, uma distância entre crista e crista, ou vale das ondas, né? Menor e com ondas com maior força. E essas ondas, essas diferenças de ondas, nós já sabemos, pelo conhecimento da ciência, que há uma variação das cores das próprias ondas, né? Por exemplo, o nosso espectro de visão, que alcança aquém do ultravioleta e além do infravermelho, nós sabemos que nós vamos ter uma variação de 400 metrônomos. Como é? Metrônomos. Esqueci. Metrônomo, né? Alguma coisa assim, de 400 a 700. Entendeu? Que é o nosso espectro de visão. É o que nós iremos alcançar. Então, aqui, de certa forma, está sendo estudado e avaliado, né, esse padrão de uma emissão mental, de uma qualidade irradiatória, embora não seja exatamente esse o trabalho que ele usa a cinesiologia, certo? Mas nós vamos entender isso, puxar isso para entender aquilo que o Espiritismo traz para a gente. Estamos puxando, né? Aqui. Apenas como exemplo, tá, gente? Bom, qualidade dos fluidos, continuando. Sobre o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, separadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão. Olha que bacana. Então, todos os tipos de força e de movimento nós encontraremos nesse contexto, né, do pensamento, da qualidade dos fluidos. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, então o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, formado de fluido cósmico universal, que se utiliza a partir dos nossos pensamentos, dos fluidos ao nosso redor, para criarmos o nosso campo, nós espíritos, né, os espíritos, o perispírito os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Ou seja, nós assimilamos os fluidos uns dos outros como uma esponja. A não ser que estejamos muito centrados.
e com isso a gente consiga estabelecer defesas. Como? Protegidos. Não, exatamente. Não seremos esponjas se estivermos com os nossos pensamentos muito bem centrados, orientados e em manutenção constante disso. Perfeito. Ou também teimosos. Porque uma pessoa, às vezes, teimosa, ela se mantém tão centrada em suas ideias e seus propósitos que também se impede de ser fecundada por ideias mais nobres que as suas. Entenderam? Então, o que cabe a cada um de nós não é estar definitivamente protegido contra todos e todos, porque você pode estar protegido contra a presença de Deus em sua vida. Você pode estar se protegendo da melhor inspiração. Entende? Então, o objetivo é sabermos nos movimentar. É termos condições de criarmos esse movimento. E, vamos dizer assim, estabelecermos uma certa dialética fluídica. Por quê? Porque nós podemos aqui, olha gente, veja bem, nós estamos numa assembleia aqui com mais ou menos umas 70, 80, 90 pessoas, talvez, né? Com pessoas extremamente diferentes e tal. Aliás, eu até lembrei de um caso, onde você está sentada, você ou você, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o Centro Manuel de Santiago, eu estava sentado aqui, ó. Não sei se era aqui ou aqui, e o Fernando Couto aqui assim também. Lembram do Fernando Couto, gente? Quem gosta do Fernando? Vamos dar um beijo pro Fernando dele. O Fernando está em Brasília. O Fernando estava sentado, gente, e eu cheguei nesse centro espírita aqui, gente, se não fosse o Ricardo, a Aura, esse povo, gente, eu não sei lá onde é que eu estava. Eles me acolheram com carinho, a Carolzinha daqui, ela me acolheu, turma boa demais, né? E aí, gente, eu sentei, eu estava tão mal, e o Fernando daqui a pouco começou assim, eu sentado atrás dele, ele assim, ó. Passando a mão na nuca o tempo todo assim, né? Eu falei, gente, tô matando esse moço. Ele vai desencarnar hoje, com a minha energia. O tempo passou e hoje eu dei a revanche. Problema dele. O problema não é meu, é dele. O meu problema era o que eu estava irradiando. O problema dele era estar assimilando. Na verdade, talvez ele estivesse apenas com um dia com um torcicolo. Entenderam? Mas o fato é que nós precisamos ter a capacidade, o entendimento de lidar com as nossas questões e saber que nós sempre ofenderemos alguém. A nossa irradiação sempre vai ser difícil para alguém. E a irradiação de alguém sempre vai ser difícil para a gente, porque nós somos superiores moralmente, intelectualmente a alguns e inferiores a outros. E não há como ser diferente. E o projeto de Jesus, ao sair das estrelas e reencarnar na Terra e permitir com que fizéssemos, com que o crucificássemos, permitir ser crucificado por nós, é um ensinamento maior que nós podemos ter. É que se nós não cuidarmos de nós, nós permaneceremos crucificando. Mas nós não temos condições de impedir com que o Cristo que veio para isso e disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, eu vim para isso, eu estou aqui para cumprir ao final a lição que precisa ser dada, porque esse povo vai viver ainda milênios para me entender. Então, e eu vou deixá-los, por isso,
Aprendam que vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, até mais do que eu faço. Essa é a lição. Nós somos capazes de envenenar alguém com a nossa vibração. Basta estarmos num dia ruim. Nós somos capazes de acordar uma alma deprimida se usarmos as nossas melhores energias e estarmos num dia em que estamos em condições. É preciso que cada um se aproprie de si mesmo e se cuide, e se trate, e se ame e entenda que está tudo bem. Eu passo aqui, como é que você chama mesmo? Marcelo. Marcelo, passo aqui, o Marcelo, cheiroso, mas ou vibração ruim sua, né? Às vezes a gente está até legal por fora, mas ninguém consegue dizer como estamos. Se vivemos num ambiente, em diversos ambientes do nosso dia a dia, gente, vamos sendo impregnados pelas energias uns dos outros como uma esponja. Mas todo dia nós podemos pegar essa esponja, a todo momento fazer o quê? Esvaziá-la e devolvê-la ao seu estado de esvaziamento ou de pureza, ou no seu estado mais equilibrado, pronto para assimilar aquilo que convém ao espírito, aquilo que é do interesse dele. É isso aqui, né? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Nossa, com a dor de cabeça. Não, gente, cheguei num lugar, fiquei estranho. Isso acontece demais com a gente. E a gente acha que foi o torresmo. Coitadinho do torresmo. Torresmo não faz mal. Nem Coca-Cola. O que faz mal são maus pensamentos. Já dizia Jesus, não é o que entra pela boca. Brincadeiras à parte, a ciência está aí, né, gente? Rica na nutrição, né? Muito legal. Entendem, gente? Então, veja bem. Se nós permanecemos num determinado padrão infeliz, nós vamos adoecer. Porque nós estamos criando aquele campo, aquela redoma, que é causa da doença física. O princípio da homeopatia é nisso, né, Ricardo? É você trabalhar as causas do seu adoecimento. E existem níveis de adoecimento. Como a gente tem uma medicina que não trata a doença, mas trata o sintoma, as pessoas vão tomando remédio ao longo da vida e a doença vai para níveis mais profundos. Aí quando você vai para o homeopata, aos 40 anos de idade, o homeopata te dá um remédio, o que acontece? Por exemplo, uma doença que você tinha na infância aparece, e aquela que você estava tendo naquele momento some. Ela vai para um outro nível. E aí você toma, tal, até que você se cura, né, Ricardo? Mais ou menos assim? Coitado, ele está sendo meu homeopata e está dando aula de homeopatia. Né? Então, pessoal, vamos lá, olha só. Se é a causa de certas enfermidades. Nós podemos viver num ambiente assim, ó. Eu acho que essa imagem, embora ela seja feia, essa imagem ela representa momentos comuns da nossa vida, gente. Não tem momentos em que a gente se sente assim, sufocado, que a gente fala, vontade
né? Que a gente se sente assim envolvido por ondas, por pensamentos, onde você fala, não, agora tudo acabou, está horrível. Mas nós não temos momentos em que a gente vive assim? E se a gente entender que isso ou isso é uma questão de escolha? De escolha, não de improviso. Não é que, a partir de agora, todos nós estaremos assim porque já está resolvido. Não, a vida nos leva para lá e para cá. Mas tomar consciência, aprender a trabalhar e se dedicar diuturnamente para desenvolver a capacidade de se reequilibrar é essencial. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Então isso acontece no campo individual, mas também acontece coletivamente. Aí ele vai falar da importância que a gente precisa para poder estar em momentos como esse aqui. Da gente se reunir em assembleia, por quê? Porque se sozinho a gente não está dando conta da gente, nesse grupo, assistindo uma palestra, tomando um passo, participando de uma campanha, escolhendo algumas horas durante a semana, já nos retempera a alma, já nos reequilibra, já nos retira daquele velho padrão do medo, da vaidade, da raiva, da desesperança, para um enriquecimento e uma nova nutrição fluídica, entende? Então, é por aí. Aí ele vai continuar dizendo isso, enfim. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais. Ou seja, quando nós estamos irradiando, e especialmente quando nós estamos irradiando coisas que são estéreis, ou seja, todo esforço, de certa forma, é perdido. E nós nos enfraquecemos, ficamos estafados fisicamente, porque são perdas de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Olha como é que uma conversa amiga, um livro legal, uma oração que te conecta com o seu guia espiritual, tudo isso te retempera. Mas, ao mesmo tempo, nós somos geradores da própria força. A nossa força não se esgota, a não ser que estejamos direcionando toda a nossa energia para situações que nos matam, que nos enfraquecem. Aí ele vai falar da presença de espíritos, porque entramos no intercâmbio dos espíritos, e ele vai nos dizer que basta a vontade para que a gente se desconecte de processos obsessivos. Ele vai nos dizer que cada um tem seu próprio espírito, uma fonte fluídica permanente. Todos trazem consigo um remédio aplicável. Então, o nosso problema, gente, aqui a gente vai concluindo, é de consciência e inconsciência. A gente escreveu errado ali, né? Perdão. Então, veja bem, no livro Pensamento e Vida, gente, eu adoro esse livro, gente. Esse livro aqui, gente, mudou minha vida, sério mesmo. Esse livro eu acho sensacional. O capítulo 1, capítulo 2, assim, eu li muitas e muitas vezes para tentar entender. Até hoje estou entendendo, sabe? Mas entendendo esses 2 capítulos, você consegue ler o livro todo e entender a proposta do Emmanuel. Nesse livro, a proposta do livro é: perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramos-nos, por isso, de singela cartilha falada que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Ou seja, esse livro é uma cartilha falada, é uma tradição no plano espiritual, onde o Emmanuel vivia, para aqueles que iriam reencarnar. Possui conteúdo de preparação reencarnatória. E a base dele é a mente, o poder mental. Entenderam, gente? Ou seja, eu não sei, sinceramente, eu fico pensando, por que a gente estuda tão pouco isso?
a gente olha tão pouco para essas questões? Por que a gente se dedica tão pouco a tentar entender o que é a nossa mente? Mas não é racionalmente, gente, é no campo mesmo da vivência, da prática interior, cada um de nós. E os centros espíritas também falam muito pouco disso, entenderam? Uma obra dessa, com um propósito desse. Então, a proposta do livro é que nós nos tornemos conscientes das forças que governam a nossa estrutura psíquica, do físico ao espiritual, e aprendermos a usá-la e desenvolvê-la e acrisolá-la, sublimá-la. Mas como que a gente faz isso? Autoconhecimento. Está lá, Livro dos Espíritos, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Como que a gente se conhece? Olha o problema da inconsciência nos domínios da mediunidade. Enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Eu vou traduzir para vocês aqui, gente, isso aqui para o nosso tempo já acabou. Em geral, nós vivemos pensando como o mundo pensa. Nós não temos um pensamento próprio. Nós estamos extremamente misturados, com os preconceitos consagrados, com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, com a cultura comum, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia, as opiniões dos afeiçoados que nos constituem, faça acomodação de menor esforço. Ou seja, em geral, nós não pensamos, nós apenas refletimos. Pensamento das massas, é isso que os Espíritos estão nos dizendo. Entenderam? E isso faz com que a gente se torne prisioneiro e fique nessa inconsciência. Aí olha o que ele vai dizer. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir. Exercício da meditação, estudo edificante e hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, para que nós nos conheçamos, para que a gente se conheça intimamente. Onde se nos situa a faixa de pensamento e identificamos com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Não existe outro caminho, pessoal. Quem quiser ser feliz precisa criar a felicidade em seu mundo íntimo. E a felicidade em seu mundo íntimo só pode ser criada se você descobre quem você é. Quais são as suas forças desenvolvidas? Quais são as questões que precisam ser trabalhadas por você no seu mundo interior? E você encontra meios de se centrar e se desmisturar de tudo aquilo que te distrai no seu dia a dia para entrar num campo de conexão com o sagrado. Conexão com Deus. Porque quando você sente Deus em sua vida, você não é julgado, você não sente mais vergonha, você não sente mais culpa, mas você é extremamente fecundado por uma vontade de ser melhor. Porque você sente o melhor de Deus em você e você sente que existe espaço para o melhor em você. Entendem? É isso, gente. Vocês me desculpem, mas esse é o caminho que eu acredito nesse momento. É isso que eu estou tentando trazer para a minha vida. É isso que eu irradio aqui agora para vocês. E olha, todas essas pessoas, gente, Chico Xavier, Dalai Lama, Gandhi, Osho, Madre Teresa e Jesus Cristo, nosso maior mestre, todos eles fizeram o que fizeram nesse planeta, gente, sem uma máquina, sem um centavo no bolso, apenas com as suas ideias, com os seus pensamentos, com a sua vontade. Por que não nós? Por que não? Há poucos homens que saibam que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. 'Leon Denis, no livro O Problema do Ser Destinado.
Mas, para encerrar, somente o amor sentido, somente quem desenvolveu essa capacidade, porque, gente, amar, para que você seja capaz de amar, você precisa estar com Deus. Sem Deus, você não perdoa. Sem Deus, você não compreende. Sem Deus, você não ama. Não tem nada que a gente possa fazer sem Deus. Todos nós já estamos de algum modo com Deus. Mas de algum modo, isso precisa crescer e se desenvolver do ponto de vista do esforço consciente para que isso aconteça. Então, somente o amor sentido, ou seja, é um estado de alma de amor, crido e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Nós não podemos transformar o mundo, nós podemos transformar a nós mesmos. Seja o mundo que você quer que ele seja, não é isso? Tem uma frase mais ou menos assim? É isso. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. Sem isso, gente, sem usarmos a nossa vontade, nós ficaremos nos enriquecendo intelectualmente, mas permaneceremos sedentos. Deus nos abençoe. Vós sois deuses e eu também. Aí o filminho que o Fernando passou não dá tempo. Tchau, obrigado.